Qual a lógica do Bitcoin? Podemos começar analisando o Bitcoin, olhando esta criptomoeda por dois aspectos. O primeiro deles, tecnologia. O Bitcoin, quando foi criado, ele foi criado possibilitando que duas pessoas façam transações entre elas, independentemente do lugar que elas estejam, com total privacidade, fazendo do Bitcoin um dinheiro único. Eu vou explicar melhor. Imagine você, neste momento, aqui no Brasil, e precisa efetuar uma transação, um pagamento para alguém que está nos Estados Unidos. Pois bem, se você tem Bitcoin, se a pessoa tem Bitcoin lá nos Estados Unidos, você aqui no Brasil, se vocês dois têm uma carteira digital, ou seja, ninguém sabe do dinheiro que vocês têm em Bitcoin, nem você aqui, nem a outra pessoa nos Estados Unidos, e cada um tem um endereço um do outro. Portanto, você consegue fazer esse pagamento para a pessoa nos Estados Unidos, fazer essa transferência por meio da blockchain. Blockchain, que é a grande tecnologia que permeia as criptomoedas. Essa tecnologia já existia antes da criação do Bitcoin, mas ela passou a ser utilizada efetivamente pelo Bitcoin. Hoje em dia é utilizada de várias formas, mas ela começou a ser utilizada efetivamente pelo Bitcoin. Pois bem, por meio dessa tecnologia blockchain, você faz esse pagamento para a pessoa nos Estados Unidos. E quase que imediatamente a pessoa recebe o valor lá em Bitcoin, que ela pode transformar em dólares se for do interesse dela. E quando eu falei dos Estados Unidos, pense em uma pessoa no Japão, pense em uma pessoa na África do Sul, pense em uma pessoa em Portugal, não importa o país. Se a pessoa tem uma carteira digital com bitcoins e você tem uma carteira digital com bitcoins, vocês conseguem fazer essa transferência de forma rápida, de forma barata, de forma que seja vantajoso para vocês dois e sem que o governo precise saber dessa transação, sem que nenhuma instituição financeira precise saber dessa transação. Pois bem, eu expliquei aqui o Bitcoin do ponto de vista tecnológico. Agora vamos para a segunda parte, que talvez para o momento que vivemos seja até mais importante, que é falar do Bitcoin como investimento. Pois bem, desde a pandemia, nós vivemos um caos econômico no mundo. Veja bem, é no mundo. Porque todos os países foram afetados em maior intensidade ou menor intensidade devido à pandemia. Todos esses países tiveram que imprimir mais dinheiro para principalmente ajudar empresas e pessoas que estavam sofrendo todos aqueles problemas oriundos da pandemia, com o comércio fechado, com as empresas fechadas, com as pessoas sem poderem trabalhar presencialmente, né? Os vários lockdowns espalhados pelo mundo. Então, os governos tiveram que imprimir mais dinheiro para sanar aquelas necessidades imediatas e urgentes em relação à parte financeira. Só que essa impressão desenfreada de dinheiro deixa as suas consequências. E na hora que a situação da pandemia começou a ser controlada, apareceram os problemas decorrentes da parte econômica. Começou a surgir inflação. E a situação que vivemos hoje é que a inflação aumentou em praticamente todos os países do mundo. Países que nem tinham problemas com inflação passaram a ter. Países que já sofriam desse problema inflacionário
passaram a ter uma inflação totalmente sem freio. Dessa forma, a economia foi ficando numa situação cada vez mais difícil e os governos estão tentando, em todos os países aí com esses problemas, melhorar a situação econômica, principalmente aumentando os juros para combater essa inflação. Isso ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos. E por que eu quero destacar os Estados Unidos aqui, dentre todos os outros países que sofrem dos mesmos problemas? Porque os Estados Unidos são a maior economia do mundo. Então, quando a maior economia do mundo não consegue passar incólume por esse problema da pandemia, por esse reflexo econômico, né, oriundo da pandemia, por toda essa crise econômica, então, se nem os Estados Unidos conseguem passar por isso de forma fácil, imagine então os outros países, que não são economias tão desenvolvidas assim. Pois bem, quando se tem uma situação dessa, com inflação alta e o constante aumento dos juros para combater a inflação, faz com que as pessoas que investem, que costumam investir o seu dinheiro em mercado volátil, por exemplo, em mercado de maior risco, como bolsa de valores, como criptomoedas, essas pessoas, na hora, elas param de fazer esses investimentos. Por quê? O momento econômico é um momento difícil, pois se o momento econômico é um momento difícil, o certo é não correr tantos riscos assim. Então as pessoas migram os seus investimentos para coisas mais seguras, tá? Ou se não, simplesmente as pessoas se dolarizam. Elas se desfazem das suas operações em investimento de risco, ficam ali dolarizadas, esperando que conforme a situação vá melhorando, elas voltem, seja para o investimento de risco novamente, ou seja para algum outro tipo de investimento que não se corre tantos riscos assim. Essa é uma lógica de mercado e que ajuda perfeitamente a explicar a lógica do Bitcoin. Então, nesse momento, todos os mercados financeiros mundiais estão em queda. A situação é óbvio que às vezes um ativo se descola do mercado, às vezes um país tem uma particularidade no seu mercado financeiro, mas falando de maneira geral, todos os países do mundo enfrentam essa situação complicada em seus mercados financeiros. Todos os ativos do mundo enfrentam essa situação complicada e todos os investidores acabam optando por serem mais conservadores. Uma coisa interessante de se destacar em relação às criptomoedas é que, antigamente, os investidores de criptomoedas eram, em sua maioria, pessoas físicas. Ou seja, era eu, você, o José, a Maria, o João. Eram pessoas que pegavam ali uma pequena parte do seu dinheiro e acabavam investindo em criptomoedas. Com esse mercado aumentando, crescendo nos últimos anos, o investidor corporativo, ou seja, a pessoa jurídica, passou a investir em criptomoedas também. E quando fala-se em pessoa jurídica investindo em criptomoedas pelo mundo, estamos falando de grandes empresas, não só a pequena empresa ou a média empresa. Para você ter uma ideia, a Tesla, por exemplo, que é a empresa pioneira em fabricação de carros elétricos, né? A empresa do Elon Musk, ela em determinado momento comprou bastante Bitcoin. Mas eu cito só a Tesla aqui porque é uma empresa hoje bastante conhecida por muita gente, mas várias outras empresas fizeram o mesmo. Investiram em Bitcoin, investiram em criptomoedas. Então houve uma mudança nesse mercado. O mercado deixa de ser um mercado apenas de pessoas físicas para ser também de pessoas jurídicas. O que acaba intensificando ainda mais a tendência do que falei.
A pessoa jurídica ali está envolvendo um capital muito grande, está envolvendo ali decisões de uma empresa, de uma corporação, que pode afetar muita gente. Está envolvida sempre com as tendências do próprio mercado como um todo. Já não falo mais só do mercado financeiro, mas do mercado industrial. Então, essa crise econômica, ela acaba permeando todas as sociedades. Nós não estamos falando só do mundo financeiro, nós estamos falando do mundo como um todo. E isso precisa ser analisado também. Não dá para descolar uma coisa da outra. Não dá para utilizar os raciocínios simplistas para uma situação tão complexa como é essa situação econômica atual. Pois bem, então esses investidores, eles acabam deixando o mercado volátil, deixando o mercado de alto risco, para serem muito mais conservadores ou mesmo simplesmente ficarem apenas dolarizados. Com essa coisa de ficar apenas dolarizados, ou seja, nós estamos falando de uma grande procura pelo dólar, existe uma consequente valorização do dólar perante outras moedas. Uma particularidade que podemos dizer também sobre isso é que recentemente o dólar está mais valorizado que o euro, sendo que sempre foi o contrário. O euro sempre teve um preço um pouquinho maior que o dólar, pois agora o dólar está com um preço um pouquinho maior que o euro. Então, diante dessa situação, as criptomoedas, o Bitcoin e as outras criptomoedas acabam sendo afetadas. Não bastasse isso, não bastasse esse problema econômico, as criptomoedas trabalham em ciclos de mercado. E já era esperado que este ano de 2022 iniciasse um ciclo de baixa no Bitcoin. Isso porque existe o halving, que brevemente aqui vou gravar um vídeo sobre o halving aqui para vocês, mas que faz com que exista a cada 4 anos exista uma diminuição do valor ganho pelos mineradores de Bitcoin e, consequentemente, o Bitcoin, que já é escasso, passa a ser mais escasso ainda. E logo depois desse período de halving, a moeda passa a subir de preço. É óbvio que o negócio não é tão simples assim, depois eu vou explicar com um pouco mais de detalhes aqui em outro vídeo, mas como nós devemos ter um halving em 2024, o normal seria realmente neste ano de 2022 iniciar um ciclo de baixa, que durasse aí por volta de um ano, talvez um pouquinho mais, para que em 2023, partindo para 2024, nós tivéssemos mais uma volta ao mercado de alta. Então calhou de nós termos uma crise econômica oriunda da pandemia acontecendo em 2022, junto também desse ciclo de baixa do Bitcoin, das criptomoedas, o que já era esperado. E ainda surgiu um terceiro fator, e esse terceiro fator não pode deixar de ser falado aqui, que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia. Porque aí nós caímos numa situação geopolítica que traz como consequência inúmeros problemas para o mundo, para a Europa principalmente, mas para o mundo, que tem a ver também com crise econômica. Então, todas as sanções que a Rússia sofreu e, consequentemente, as dificuldades que a Rússia passou a impor para os países que apoiam a Ucrânia, por exemplo, a energia, né? A Rússia, que acabava mandando uma parte considerável da energia utilizada na Europa, na União Europeia, passou a fazer dificuldades, a impor dificuldades para que esse gás natural saísse da Rússia para ir para a Europa. Então, tudo isso gera mais problemas econômicos. Voltando aqui ao ponto inicial desse vídeo, qual que é a lógica do Bitcoin, então, diante de tudo isso? O Bitcoin, que já foi defendido por muitos,
especialistas, inclusive por mim aqui, que é uma reserva de valor, é uma reserva de valor em construção ainda, por ser algo muito recente, algo de apenas 13 anos de existência, mas é uma reserva de valor. O Bitcoin, neste momento, ele fica em compasso de espera. Ele fica esperando ver o que o mercado vai acontecer com o mercado para ele acompanhar. Nesse momento, todos os mercados eles ficam ali entrelaçados, né? Então, não faria sentido o Bitcoin nesse momento descolar dos outros investimentos tradicionais, a criptomoeda Bitcoin ir para 50, 60, 70, 80 mil dólares, desculpe, se todos os mercados hoje estão mergulhados numa crise econômica mundial. A lógica do Bitcoin é manter-se, porque ele já está muito próximo do fundo, ele fez 17 mil dólares como fundo, lembrando que o all-time high do Bitcoin é de 69 mil dólares, conquistado em novembro do ano passado, pois nesse momento ele tem ali um fundo de 17 mil dólares, que pode ser um fundo definitivo, como pode ser apenas um fundo parcial. Isso vai depender muito do que vai acontecer na economia e na geopolítica nos próximos meses, mas o fato é que ele está em compasso de espera. Na hora que os mercados econômicos pelo mundo voltarem a reagir, muito provavelmente, ou melhor, certamente o Bitcoin vai reagir também, mas com um diferencial. O Bitcoin vai reagir com muito mais força do que o mercado tradicional. Porque o mercado volátil propicia isso, né? O mercado volátil, ele quando cai, ele cai muito mais do que o mercado tradicional, mas quando ele sobe muito mais também que o mercado tradicional. Então, o mais normal é que, voltando a se estabilizarem os mercados e depois, aos poucos, um aumento gradual desses mercados, os mercados retomando a sua força, o Bitcoin vai ter muito mais força do que investimentos tradicionais e vai trazer muito mais lucro para quem investiu nele, para quem ficou com o Bitcoin guardado ou para quem se dolarizou e comprou o Bitcoin muito perto desse fundo que eu falei aí dos 17 mil dólares, vai trazer um retorno financeiro exponencial. É nesse momento que algumas fortunas pelo mundo são feitas. Não se faz fortuna comprando nenhum tipo de ativo quando o mercado está em alta. Se faz fortuna comprando ativos quando o mercado está em baixa, quando existe uma falta de motivação de todo mundo em relação à economia. Portanto, essa é a lógica do Bitcoin. O Bitcoin, uma tecnologia extremamente inovadora, que veio para revolucionar a forma de transação financeira entre as pessoas, e um investimento, embora seja volátil, mas um investimento com total capacidade de trazer retornos substanciais. Porque o Bitcoin existe por trás dele um embasamento técnico, um embasamento tecnológico. Não é um ativo, como alguns apregou, um ativo sem valor, um ativo que não tem importância nenhuma. Não. Embora, diferente de uma empresa listada em bolsa de valores, que existe um prédio físico, tudo isso, embora o Bitcoin não seja uma empresa física, mas ele é uma tecnologia extremamente necessária e que deve ser utilizada por cada vez mais pessoas com o passar dos anos. Portanto, esta é a lógica do Bitcoin. Esta é a lógica das criptomoedas. Entenda isso, se aproveite disso e muito provavelmente você conseguirá um retorno financeiro muito em breve. É só os mercados voltarem a subir. O meu nome é Fábio de Lima, este canal é O Minimalista Cripto. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você gostaria de comentar algo a respeito desse vídeo, não deixe para depois.
Faça agora. Escreva o seu comentário abaixo do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva neste canal para você ser avisado sempre que eu gravar um novo vídeo em primeira mão, para você ter acesso a novos temas desse mercado tão fascinante que é o mercado de criptomoedas, que é o mercado do Bitcoin. Obrigado pela sua atenção mais uma vez e até breve.